Então, assim, a gente, além do aumento do orçamento militar americano, que está aumentando em centenas de bilhões, existe também a mudança da doutrina do Pentágono. O Pentágono tem mudado um pouco a doutrina, que eles chamam de National Defense Strategy, né? NDS, Estratégia Nacional de Defesa, e eles têm ajustado essa Estratégia Nacional de Defesa cada vez mais para perigos globais. E nessa ideia dos perigos globais, eles colocaram como prioridade a dissuasão da China. Então a gente volta naquelas ideias lá do general Wesley Clark, né, em 2003, quando ele dizia que o objetivo do Pentágono para a década dos anos 2000 era derrubar 7 países em 5 anos, né? E desses 7 países, o único que falta ser derrubado no sentido de trocar o líder é o Irã. Certo. Eles já conseguiram fazer na Síria, no Líbano, na Líbia, em todos os outros países. Então, a gente volta naquela ideia que o foco do Pentágono hoje é um conflito aberto com a China, para impedir que a China seja a nova superpotência global. Só que antes disso, o objetivo era tirar a Rússia de cena e o Irã de cena. A Rússia meio que já foi tirada de cena com a guerra na Ucrânia, né? Começa dia 24 de fevereiro de 2022. E não tirada de cena no sentido de a Rússia foi destruída, mas a Rússia está envolvida num conflito muito caro em termos financeiros e em termos de material humano também, né? Então a Rússia já está super ocupada com a situação na Ucrânia. Agora eles querem, o plano, né, nessa revisão da Estratégia de Defesa Nacional, é tirar o Irã de cena, né, e desmobilizar todos os parceiros da China no Oriente Médio, para que, tirando, né, a Rússia e o Irã de cena, os Estados Unidos consigam finalmente focar todas as suas energias na China. Então, o que a gente vê nessas falas sobre um retorno do conflito no Irã é talvez a segunda etapa de um plano de um conflito aberto, que seria a Terceira Guerra Mundial contra a China, né? E isso está nas revisões que o Pentágono tem feito nos seus manuais de guerra, né? Então, os Estados Unidos está aumentando muito a defesa, a relocação de forças ali para o Indo-Pacífico, né? Ao mesmo tempo ali que está também se infiltrando em outras regiões ali mais periféricas, né? O que é um sinal de que os Estados Unidos estão preparando um terreno para um conflito aberto, esse sim de proporção global, com a China. Então, nessa linha de raciocínio, se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, ela seria contra a China. A guerra na Ucrânia, a guerra contra o Irã, seriam só uma preparação para esse conflito mais caótico, né? Sinistro com os chineses, para tentar impedir que a China vire essa nova potência global, né? Isso está em alguns livros até de... Não livros de estratégia bélica nem de geopolítica, mas livros de análise macroeconômica financeira também, como é o caso do Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio, né? Que era um dos mais ricos do mundo e o CEO do hedge fund Bridgewater Associates, né? Então ele escreveu esse livro mostrando como é que agora a disputa é Estados Unidos e China, né? E ele mostra por que um império cai, por que o outro cresce e como é que esse império decadente e o império ascendente entram num choque e isso gera uma grande guerra. E as principais coisas são, né, que fazem o império ruir. Um Estado que começa a investir muito, imprimir muita moeda, né, fica inflacionando a moeda, os Estados Unidos está fazendo isso. Um país que deixa de investir pesadamente na educação, a educação começa a ficar sucateada, e um país que vive uma polarização, uma destruição da unidade nacional. Então essas características que Ray Dalio coloca, né? Não só Ray Dalio, mas o Neil Howe também no livro The Fourth Turning, que é a quarta virada, eles dois mostram que todas as características de um império em decadência estão acontecendo com os Estados Unidos e todas as características de um império em ascensão estão presentes na China. E quando você tem um cenário de um império em decadência com um império em ascensão, eles batem de frente, né? Um querendo ascender e o outro tentando impedir que o seu oponente assuma a dianteira. Então, isso é mais uma coisa que leva o mundo a uma preocupação de uma possível Terceira Guerra Mundial. E o Brasil como fica nisso? Então, o Brasil ele desempenha um papel importante porque, por um lado, o Brasil
vamos supor que os Estados Unidos está envolvido numa terceira guerra mundial. O Brasil é fundamental para o fornecimento de matéria-prima para os Estados Unidos, para eles continuarem operando, né? Dentro desse, imagina, o comércio internacional comprometido, toda a logística internacional atrapalhada por uma guerra mundial, mas o Brasil ali num corredor norte-sul conseguindo ainda, né, ser uma fonte de energia, uma fonte de matéria-prima, uma fonte de minerais, né, uma fonte de munições, de equipamentos, né, para armas e munições. Então o Brasil desempenha um papel muito interessante. Inclusive existe uma teoria que é de um coronel chamado Ennio Fontinelli, né, que ele fala do Brasil como zona de retaguarda, que seria o cenário de uma terceira guerra mundial, em que, segundo essa doutrina, o hemisfério norte ele concentraria todas as nuvens de radiação. Porque, segundo essa interpretação, os ventos do hemisfério norte não se misturam com os ventos do hemisfério sul. Então, a tendência é que, se não houvesse ataque nuclear no hemisfério sul, só no hemisfério norte, a nuvem de radiação ficaria concentrada no hemisfério norte. Então, o Brasil, para os Estados Unidos, seria uma zona de refúgio, uma zona de retaguarda. Por isso que eles precisam manter o Brasil ali na sua zona de influência, impedindo que a China, por exemplo, se transforme no maior parceiro comercial e diplomático do Brasil, né? Então, para os Estados Unidos, o Brasil é fundamental nessa manutenção do suprimento de bens essenciais num cenário de guerra. Então, fora o níquel que tem aqui, o grafite, o grafeno, né? Nióbio, a própria energia para poder alimentar os data centers, porque se você está falando de uma guerra cibernética também, né? Os data centers para inteligência artificial também. A guerra atômica, você não acredita que possa acontecer? Ela... Não, inclusive, eu vou reportar aqui o que foi revelado ao mundo em 2010, quando um jornalista investigativo chamado Bill Ryan, ele revelou ao mundo conteúdo de uma reunião secreta que aconteceu na City of London, né? Na cidade de Londres. E nessa reunião eles diziam que haveria uma guerra aberta entre Israel e o Irã, e essa guerra seria nuclear. E quando o mundo visse as bombas nucleares explodindo no Irã, o mundo ia entrar em pânico. A galera ia ficar traumatizada. E isso aí justificaria a tomada de medidas ali de controle de opinião, controle social, para tentar impedir ali um caos na sociedade, né? E aí é curioso, porque enquanto a gente está vendo essa nuvem de um retorno de uma guerra entre Israel e Irã, o Reino Unido está aprovando lá uma identidade biométrica, né? Uma identidade digital universal. O que a galera tá desesperada lá, né? Muita gente que entendeu o tamanho do buraco tá falando, cara, se aprovar isso aí, acabou, porque ninguém vai conseguir escapar do olho de Sauron do Estado. O olho que todo vê. Do Estado. Sobre isso tem uma série que eu já recomendei para você e o pessoal também, que é Lobo Negro, que é a segunda temporada de uma série que a primeira foi com o carinha lá do... É o Chris Pratt. É, Chris Pratt, e no segundo ele faz só uma ponta. Mas você viu, sobre isso. Você viu a primeira temporada? Fui ver agora. Você viu a primeira e a segunda? Vi a primeira e a segunda, que eu acho que é melhor que a primeira, tá muito boa. Sabe o que aconteceu? Eu me confundi, eu fui ver eu comecei vendo a primeira achando que era uma temporada só. Aí eu falei, pô, tá meio fraco. O Vilela falou que era bom, o Vilela não costuma errar, né? É a segunda que é a boa. A segunda já começa e é sobre isso. Né? É o Irã tentando fazer a bomba atômica, e entra esses dealers, esses negociadores no meio aí para vender para eles a tecnologia lá para estabilizar e fazer. Entendi. E todo o lance, a atenção, todo episódio os caras estão a um passo de ter a bomba atômica. Cara, hoje eu acabei vendo uma notícia ali dizendo que há uma suspeita que a Al-Qaeda tenha bombas atômicas. E o que está sendo falado é que a Al-Qaeda que está nos Estados Unidos preparando um ataque terrorista lá, né? Já imaginou uma explosão atômica? Né? A gente viu isso no 24 horas, né? 24 horas vai nessa linha. Uma das temporadas é alguém que está planejando uma bomba nuclear em Los Angeles, né? Entendi. Na verdade, né? Eu ia falar... Cara, isso... Seria complicado, Seria uma bomba nuclear explodindo nos Estados Unidos. Eu nem imagino o tamanho da resposta. A repercussão. A repercussão e a resposta que os caras iam ter que dar, né? Justificaria uma guerra aberta contra o Irã, por exemplo. Claro, contra quem tiver envolvido, né? Só que aí a gente já comentou aqui, né? Que uma guerra aberta contra o Irã, principalmente uma guerra para mudança de regime, que é derrubar o líder, o Khamenei, né? O Khamenei. É muito complicado porque a própria geografia do Irã é uma geografia... O país é uma fortaleza cadeia de montanha. Física, cercado por cadeia de montanha, né? O moral da população também está super elevado, né? Porque eles sofreram esse ataque lá dos Estados Unidos e
de Israel naquelas usinas de enriquecimento de urânio. Então eles estão com ódio, meu irmão. Os caras estão com uma motivação assim para vencer os Estados Unidos. Que eles... é porque a gente não consegue se transportar para a pele do iraniano, né? Porque se você pensar, cara, imagina tu tá no Rio de Janeiro, passa uma aeronave americana e joga ali uma bomba no meio da cidade. Ou então na usina de Angra. Na Guerra dos 12 Dias, os caras ficaram sem defesa nenhuma, né? Ficaram. Israel e Estados Unidos passavam pelo espaço aéreo de Irã e eliminaram a defesa antiaérea toda. Sem nenhum tipo de perigo. Tava um passeio no parque, né? Tava estranho. Então, assim, imaginar uma guerra aberta contra o Irã é complicado. Inclusive porque algumas simulações até feitas, porque aquele professor chinês que ficou famoso agora, esses tempos para cá, que é o professor Jiang, ele fez uma simulação dizendo que se os Estados Unidos tivesse uma guerra por terra, né, com boots on the ground, né, no solo, tropas no solo, a chance dos Estados Unidos perderem era grande. Claro. Porque é complicado aquilo ali. Não é uma geografia fácil, do local, não. No Vietnã já mostrou isso, né? Imagina lá. Sim. Irã. Então, o Wall Street Journal, outra evidência estranha. O Wall Street Journal, recentemente, ele trouxe informações de que o governo americano está cobrando as empresas que fabricam armamentos e munições para dobrar a produção. Saiu uma matéria no New York Times, né? Então, meus amigos, são várias coisas que estão somando nesse sentido. Além disso, né, os Estados Unidos ali, eles vêm cada vez mais exigindo o que os americanos chamam de burden sharing, né? Burden é fardo, né? Você carregar um fardo. Burden sharing é você dividir o fardo. Por que termina de comentar isso, mas eu queria depois que você também me respondesse, se você souber, por que os Estados Unidos durante muito tempo topou ser esse cara que bancava todo mundo e agora não mais? Então, porque o que eles estão entendendo? O xerife do mundo, né? Porque muda um pouco a mentalidade de quem está no governo. Essa mentalidade de xerife do mundo é a mentalidade que lá nos Estados Unidos eles chamam de neocon. Neocon são os caras que acham que tem que ter guerra, que os Estados Unidos tem que dominar o mundo e acabar com os seus... Que os Estados Unidos tem uma missão. Tem uma missão que tem a ver com o Destino Manifesto, né? Que é uma crença que eles têm dentro da antropologia cultural americana. De controlar o mundo, de cuidar... Fomos escolhidos por Deus para liderarmos o mundo para o avanço e a civilização. Então, assim, os neocons, a gente está pensando George Bush, né, na época do governo dele, a partir de 2001, na época do 11 de setembro, eles tinham essa visão, né? No primeiro governo Trump, ainda tinha muitos neocons ali, como o John Bolton, que era um coroa que tinha um bigodão branco. O John Bolton era dessa galera do neocon, né? Que quer guerra e tal. Então, o que acontece? O Donald Trump, ele começou desde a primeira gestão dele, ele começou a argumentar o seguinte com a OTAN. Eu tô dando muito dinheiro para vocês, a gente participa, vou chutar aqui que eu não sei exatamente. Os Estados Unidos participam com 5% do PIB na defesa e vocês só participam com 0,5%, pô. Vocês têm que aumentar investimento em defesa também, eu não vou bancar tudo. Então, o Trump começou a falar, olha, eu estou bancando a defesa de vocês contra a Rússia, mas vocês estão fazendo um acordo de gás natural com a Rússia, pô. Não adianta nada eu financiar equipamento bélico se vocês vão ficar dependentes da Rússia em termos de energia. Pois é. Entendeu? Então foi começando assim que o negócio foi desandando, foi azedando. Porque ele falou, cara, esse investimento não está surtindo efeito, que eu estou ajudando vocês contra a Rússia e vocês estão fazendo aliança com a Rússia, pô. Né? Não faz muito sentido. Então começa essa ideia dos Estados Unidos não vou bancar mais, começa um pouco assim.